Olá, eu sou o Eduardo, eu vou apresentar a nossa entrega final para esse 24 do Challenge da Ubuntu para a matéria de IoT. Então, só contextualizando o nosso projeto, uma coisa que a gente já falou antes, mas que vale lembrar, o nosso sistema é um sistema de gerenciamento de sinistros para planos dentários. Então, ele vai totalmente de acordo com o objetivo da companhia, né, da Ubuntu. E falando basicamente sobre a funcionalidade dele, ele é um sistema que permite você cadastrar pacientes, dentistas e ocorrências que são sinistros do plano dentário, né? Então, essa é a ideia por trás do nosso sistema e a gente queria que fosse uma coisa muito simples e que fosse utilizável pelo próprio funcionário da Odontoprev para fazer esse monitoramento e gerenciamento dos sinistros. É, a gente discutiu muito como que a gente poderia vincular machine learning ou alguma tecnologia de IA no nosso projeto. Foram algumas tentativas falhas no começo do projeto. A gente, por exemplo, tentou fazer um modelo de visão computacional que detectava alguma doença, por exemplo, uma cárie, em um raio-x do paciente. Ou uma coisa mais voltada para marketing, que foi uma outra ideia também que a gente teve, também uma ferramenta de visão computacional que detectava se um paciente estava sorrindo ou não, e dava uma nota para o sorriso do paciente. Isso aí não ficou muito legal e a gente descartou de cara, a gente nem começou o desenvolvimento. Depois dessas tentativas falhas de propostas, a gente chegou em uma ideia que a gente acredita que é uma solução que complementa muito bem o nosso produto e pode ser de grande valia para algum hotel. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele, basicamente, são dois modelos de machine learning. Um é um modelo de clusterização que classifica clientes da Odontocab em categorias de risco. E o outro é um modelo de regressão que prevê qual vai ser o custo do plano de saúde de um cliente baseado em fatores como se ele é fumante, qual o BMI dele, a sua idade, entre outros. Então, para começar, eu vou mostrar bem rapidamente como esses modelos foram treinados e, e como que eles foram colocados em produção. E depois disso, eu vou explicar quais foram os nossos desafios, o que a gente faria diferente e todas as justificativas para as decisões que a gente tomou para a arquitetura do nosso projeto. Então, o dataset que a gente usou foi um dataset de teste, ele não é exatamente um dataset para planos dentários, ele é um dataset de plano de saúde, mas a gente pode estender o que a gente está tirando aqui desse dataset para os dados que a Odontoprev teria, caso ela fosse escolher o nosso projeto e ir adiante com a nossa ideia. Então, esse é um dataset que traz informações simples dos clientes da Odontoprev, então ele faz a idade, o sexo, o BMI, se tem e quantas crianças tem, se o cliente é fumante, em qual região ele mora, no caso dos Estados Unidos, né? E quanto custa esse plano de saúde para o cliente por ano, tá? Então a gente fez toda uma análise exploratória que eu descrevi muito melhor na última sprint, mas uma intuição legal sobre o nosso projeto é que o custo do plano de saúde ele está altamente associado a se um paciente é fumante ou não. Então a gente pode ver aqui que quando a gente vai ver o custo do plano de saúde pelo BMI, para pessoas não fumantes, ele não tem uma correlação tão clara. Mas caso um paciente é fumante, ele tem uma correlação positiva bem claramente definida. E, além disso, quando o paciente é fumante, na média, o plano de saúde vai custar muito mais caro. Por conta dessa forte correlação do paciente ser um fumante e como isso afeta o nosso resultado final do nosso target, né, que é o custo do plano de saúde anual, a gente criou duas features adicionais que são features que associam o status de fumante e o BMI, e a segunda que associa o status de fumante com a idade. Então, é uma feature que vai multiplicar o BMI ou a idade, respectivamente, somente por um, né? Somente se o paciente é fumante. Então, se o paciente não for fumante, essa coluna vai ser zero, e se o paciente for fumante, essa coluna vai ser igual ao BMI ou igual à idade. Isso vai dar um resultado bem legal no final e vai melhorar bastante a precisão e a acurácia do nosso sistema. Para o modelo de regressão, a gente fez os testes com 6 modelos diferentes. Então, Linear, Ridge, Lasso, Random Forest, Gradient Boost e SVR. De longe, o que teve melhores resultados foi o Gradient Boost. Ele teve o menor erro e o maior R quadrado. Então, por consequência disso, a gente acabou escolhendo o Gradient Boost. Dá para ver que o erro médio dele é o menor entre todos os modelos testados e o valor do R quadrado também é o maior deles.
E aqui, como eu estava comentando, é interessante de ver que a nossa feature, que a gente associou o status de fumante com o BMI, foi a que mais teve importância nessa regressão linear. Então, justifica o que a gente fez quando a gente é, utilizou essa artimanha para tratar as duas features da forma como eu expliquei. Então, o modelo de regressão foi treinado utilizando o Gradient Boost, e a gente salvou esse modelo para o uso posterior, que eu também vou explicar para vocês como vai ser feito. Para a clusterização de pacientes, a gente utilizou o K-means, então, da forma tradicional, como a gente está acostumado a fazer. Escolhemos 4 clusters, né, que é um trade-off legal, aqui no diagrama Elbow, e categorizamos os clientes entre baixo risco, alto risco, risco médio e risco muito alto. E a gente vai ver que, como era de se esperar, o custo de um cliente de risco muito alto é, na média, muito maior. Agora, falando sobre as decisões que a gente tomou com relação à arquitetura do projeto e como executá-lo, eu vou falar então um pouquinho sobre por que a gente está utilizando o Docker. É muito importante para o nosso projeto que os serviços sejam autônomos entre si e reutilizáveis. A gente está utilizando, portanto, uma arquitetura de microserviços, né? Não uma arquitetura monolítica. Isso traz diversas vantagens para o nosso projeto. A primeira delas é que a gente pode usar, por exemplo, o nosso serviço de machine learning para outras aplicações no futuro e não fica limitado a ser utilizado pela nossa aplicação Spring Boot, por exemplo. Se a gente tiver uma aplicação utilizando React no futuro, que de alguma forma precise categorizar os clientes, ele pode fazer isso de forma simples, utilizando o nosso serviço de predição. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que esse é o nosso projeto completo do Ubuntu Dev, está todo dimensionado aqui em um Docker Compose. Então, isso facilita muito na hora de execução, de build da aplicação. E, rapidamente, a gente tem uma aplicação principal, uma aplicação consumidora, o nosso modelo de predição, uma fila, RabbitMQ, e um modelo de LLM Olama. E todos esses containers conseguem rodar separados. E outra grande vantagem disso é que se um desses serviços cair, a nossa aplicação não vai ficar totalmente inutilizável. Enquanto o serviço principal, que é o consumer, estiver de pé, ele consegue fazer a maior parte das regras de negócio do nosso sistema sem necessitar exatamente dos outros serviços. Então, para se comunicar com a nossa aplicação de predição, a gente criou, utilizando Flask e Python, uma API que eu vou demonstrar para vocês, que quando a gente manda dados de um cliente, então todos os dados que a gente tinha utilizado para treinar o modelo, eles estão aqui também. Quando a gente manda isso para o endpoint específico, que no caso é o predict, o nosso sistema ele classifica o cliente. Então, nesse caso, esse cliente é de baixo risco e o custo anual é de $5.000. Caso o cliente, por exemplo, fosse um fumante e tivesse com uma idade mais elevada, 67 anos, por exemplo, aí essa situação ia mudar, né? Então, o nível de risco seria muito alto e a predição para o custo dele anual de plano de saúde seria de $22.000. Então, uma diferença brusca. Então, você pode ver que qualquer aplicação poderia usar esses dados, fazendo uma integração simples com uma request HTTP, para utilizar a classificação ou a regressão do custo do plano de saúde. Agora eu vou utilizar esse momento final da apresentação para refletir um pouco sobre o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, uma coisa que ficou bem marcado para mim foi que decisões no começo do processo de desenvolvimento podem impactar muito no resultado final do projeto. Então, um dos nossos acertos foi demorar bastante e ter diversas iterações até a gente ter a decisão final sobre o que seria o nosso projeto definitivamente. Tanto que, se a gente olhar a entrega da Sprint 1 com o resultado que a gente teve agora até a Sprint 4, a gente vai ver uma diferença brutal e o escopo em si mudou totalmente. E pode parecer que isso foi um atraso no nosso projeto, mas na verdade isso é uma coisa boa. É muito melhor a gente mudar no começo, que no nosso caso foi da Sprint 1 para a Sprint 2, é muito melhor a gente mudar no começo de um projeto, o custo disso vai ser muito menor lá no final. Se a gente tivesse que mudar todo o nosso projeto agora, com o modelo treinado, a API desenvolvida e todos os containers prontos, isso daria um trabalho gigantesco e, estando em um time reduzido, não seria viável, a gente provavelmente não conseguiria entregar alguma coisa de valor para algum Dev. Então, acho que essa foi uma das coisas que mais me marcou assim no desenvolvimento do projeto. A outra foi sobre como
para esse tipo de projeto, onde a gente tem vários serviços comunicando entre si, como uma arquitetura de microserviços e containerização faz muito mais sentido, porque é importante lembrar que, além de ser modular e poder rodar em qualquer lugar, utilizar microserviços e Docker traz uma vantagem significativa em relação ao sistema monolítico. E ela é que a gente consegue utilizar diversas tecnologias e diversas linguagens para desenvolver o nosso projeto. Então, se a gente estivesse utilizando uma arquitetura monolítica no Spring, tudo precisaria ser feito com Java. E o Java é uma linguagem em Spring extremamente robusto e bom de desenvolver, mas é um pouco mais demorado. Então, talvez para o nosso sistema para editor, que é só um endpoint simples, faz mais sentido a gente usar o Flex, o Flask, e a gente acaba usando o Python para facilitar o desenvolvimento e acelerar a nossa entrega. Então, essa é uma outra vantagem oculta que a gente tem em utilizar microserviços, além de ter todos os sistemas segregados, poder rodar com Docker em qualquer lugar e não criar códigos muito difíceis de serem debugados, porque são é, aplicações em escopo reduzido e mais fáceis de serem entendidas por uma pessoa que está fora do time de desenvolvimento. Por fim, eu queria falar que a gente aprendeu muito nesse projeto, principalmente na parte de desenvolvimento de modelos de IA e como que a gente poderia trazer valor para o produto da Odontoprev utilizando essas tecnologias de machine learning. Porque seria muito fácil a gente pegar um dataset sutilmente relacionado com planos dentários e fazer algum treinamento de modelo rápido para essa entrega. Mas foi muito mais importante a gente refletir e ter diversas iterações para a entrega final. Então, acho que com isso a gente conseguiu fazer um modelo que faz sentido para o Odontoprev, que pode ter valor tanto para uma empresa grande como eles estão, e que é modular. Então, diversos serviços da Odontoprev podem usar o nosso modelo de machine learning em diversas aplicações e diversos momentos da linha do tempo da companhia. Espero que tenha dado para entender todo o nosso processo para a criação, execução e justificativa desse projeto. Muito obrigado, até mais.